Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um sábado letivo, ou melhor, todos os nossos sábados são letivos, porque essa disciplina ela é uma disciplina de sábado, processos industriais, onde na aula de hoje, 14ª aula, ou minto, 15ª, porque essa semana tivemos a semipresencial, né, onde a postagem da semipresencial ela está prevista para até o dia de hoje. Então, por favor, não percam os prazos, né? Lembrando que toda semipresencial, a postagem vale como presença. Isso quer dizer que se tu não posta, tu ganha falta, né? E lembrando que como é uma disciplina presencial, muito embora esteja acontecendo nesse formato aí, síncrono, porém à distância, né? A postagem é cobrado, né, um índice de efetividade de presença, né, onde a nossa plataforma aqui, o Classroom, através do Meet, permite com que a gente consiga visualizar, né, a presença. Inclusive, o professor, toda a aula posta para vocês o registro das presenças. Então, é bem tranquilo para vocês fazerem um monitoramento, tá? Então, aqui, como foi sempre presencial, a entrega o envio da atividade, mas, por exemplo, a aula passada, a aula 13, está aqui, o registro de presença. Então, aqui vocês conseguem sempre, através do registro de presença, né? Aqui também foi semipresencial, né? Semipresencial, através do registro de presença, você consegue, então, ver como é que estão as faltas, né? Inclusive, nesse registro de presença, a gente tem uma noite, ou uma manhã, né, melhor dizendo, são 3 horas. Então, o aluno, cada hora é uma presença. Então, é só para vocês terem uma noção da contabilidade que o sistema faz automático para nós. Então, é bem tranquilo depois para nós fecharmos, né, o semestre. Daí, claro, né, tem situações, tem um médico, tem um dentista, tem um outro compromisso. Sempre é importante dar uma justificada, né, pode justificar lá na plataforma mesmo. Lembrando que qualquer, né, situação atípica, no bloco introdutório, que tem sala de dúvidas, questionários, recados, podem colocar aqui, professor, na aula tal, estava logado com outro nome, ou na aula tal saí mais cedo, né, está aqui o atestado. Para quê? Porque, eventualmente, quando a gente precisar, fechou o semestre, puxa, rodei por falta. Não, professor, lembra daquele dia, tá lá, na sala de interação. Então, sempre procurem ser, digamos assim, proativos no sentido de se precaverem, porque depois que, digamos assim, o negócio está fechado, a gente, para buscar as comprovações sempre é mais difícil. Então, sempre de uma forma bem proativa, sugiro sempre que vocês utilizem o espaço, né, disponível na disciplina para que vocês sempre estejam certinhos, né, e a gente não sobre dúvidas aí lá no fechamento do nosso semestre, que não está muito longe, né, pessoal? Não está muito longe. Hoje, né, estamos aí na 14ª aula, efetivamente teremos aí mais uns 8 ou 9 encontros, né, considerando que dentro desses encontros ainda vão ter, tem semipresencial, que vai ser o relatório virtual, né, nós temos mais uma semipresencial, que é a aula 20, depois tem o objetivo, daí a aula de revisão, a avaliação semestral e o fechamento, né, aqui 24, a avaliação final aqui, Então, se tu vê, a gente efetivamente uma aula de revisão, né, aqui semi, uma, presencial, 2, 3, né, mais 3 presenciais para gerar resultados, e de resto avaliações, fechamentos. Então, se preparem, né, psicologicamente, e também se organizem nos seus tempos para que a gente não tenha surpresas no final do semestre, né? Ok, valeu, pessoal, valeu
para esse momento de reflexão aí que fizemos. Mas vamos lá, então. Bom, o que nós vamos ver hoje? Então, nossa 15ª aula, nós temos que dar feedback dessa porrada de aula semipresencial que a gente teve, né? Na última aula, teve muitos alunos que pediram aí aumento de prazo para a entrega das semipresenciais, porque foram realmente bastante semipresenciais, coincidiram com outras atividades. Bom, o professor deu o aumento de prazo, efetivamente não teve um grande aumento percentual de participação efetiva, mas muitos conseguiram ali, né, postar, e a gente vai estar discutindo individualmente cada um desses. Então, depois desses feedbacks aí que vão trazer muitos né, subsídios, né, para a aplicação das ferramentas para geração de ideias, tá? Então, assim, nós, dentro dessas ferramentas, a gente já trabalhou aí, vocês depois vão entender um pouquinho sobre a metodologia, a questão das tendências, as competências, né, as oportunidades regionais, né, e também vamos falar sobre ortodoxias. Hoje vai ser a parte 1, tá? Então, só para a gente dar um breve feedback, né, da aula 7, que foi uma semipresencial, né, que era o desenvolvimento da indústria gaúcha no século XX. Então, esse artigo, ele é um artigo que fala um pouco, né, sobre o desenvolvimento da indústria, né, onde mostra que lá no início, né, do século passado, a industrialização, né, do nosso estado equiparava-se com a indústria paulista, né, mais na região sudoeste, mas mais próxima ali ao grande polo consumidor, né, do nosso país. Mas depois disso a gente percebe que houve aí uma grande discrepância e o Rio Grande do Sul meio que permaneceu num patamar aí de 10% da participação, né, frente à indústria de transformação no Brasil. Tá? Isso mostra que é um estado que tem uma característica industrial, mas que não teve nenhum grande boom em termos de crescimento industrial, ou seja, uma vez instalado, as empresas vêm se mantendo, e daí eu acho que no mesmo percentual que se desfazem, se formam novas indústrias e assim por diante. O material ele está um pouco bastante desatualizado, ele foi até 95, mas o intuito do professor com esse material é que vocês entendessem um pouco das origens, né, da indústria. Inclusive, eu tentei buscar, né, na aula 6, lá até eu lembrei, apresentei em aula, um material da Fiergs, que é um livro, né, da história da indústria do Rio Grande do Sul, onde mostra, né, como é que se iniciou. No primeiro momento foi para atender demanda regional, né, Porto Alegre concentrou um grande número de indústrias, né, depois, com o tempo, essas indústrias foram saindo de Porto Alegre, né, e foram se espalhando aí pelo estado, mas muito dentro da necessidade, né, que surgia com digamos assim, com algumas indisponibilidades né, de tu trazer esse material de fora, né, de tu importar. Então, se buscava. Hoje em dia, para nós, por exemplo, tu quer comprar algo novo, tu traz do outro lado do mundo, e dependendo do tamanho do material, em questão de uma semana, no máximo um mês, ele já está aqui, né? Mas quando a gente se volta a 100 anos atrás, isso era bem diferente. Então, essas agilidades não existiam. Então, aqui mostra que lá no início, né, a principal atividade do nosso estado era pecuária, né, voltada à indústria da carne, né, onde se produzia o charque, né, muito semelhante aos nossos vizinhos aqui da Prata, né, e isso tudo com uma grande influência portuguesa e espanhol. Daí que mostrou nesse artigo aí um pouco, né, das culturas que se tinham na época. Então, tu vê um grande percentual
no início, em 1800 e alguma coisa, em termos da pecuária, mas que com o passar dos anos, até 27, reduziu-se isso, porém aumentou a questão agrícola, né? A questão do arroz, a questão, né, da banha em virtude do porco, né, da cultura da criação do porco, né, a questão de outros, né, produtos da agricultura, o vinho também, que veio, né, com outras, digamos assim, imigrações, né, que fogem, então, só do domínio português e espanhol. Então, aqui, nesse próprio artigo, fala um pouco sobre a introdução dos alemães, né, e italianos aqui no nosso estado, onde eles contribuíram muito para a industrialização. Por quê? Porque eles já tinham essa cultura dos países de onde eles vieram, né? A Alemanha é uma grande potência industrial, né? A Itália da mesma forma, né? E a gente acabou, né, tendo a graça de recebê-los, né? E, obviamente, todo o espírito deles, né, empreendedor também vindo junto, né? Muitas vezes, né, voltados a atender necessidades locais, né? E essa foi sempre uma grande característica do Rio Grande do Sul. A indústria do Rio Grande do Sul é uma indústria, se a gente for olhar aprofundadamente, ela é uma indústria, né, para se autossustentar, tanto na parte agrícola. Por que a gente tem grandes empresas, né, da parte que fornecem insumos para a indústria agrícola, né? A gente tem aqui Massey Ferguson, temos John Deere, né? Temos lá em Passo Fundo, que agora me foge o nome, mas também é uma grande empresa de tratores, ou seja, tudo voltado a atender as demandas do campo, né? E, obviamente, ao mercado interno nacional, né? E também a indústria de alimentos é muito forte aqui, né? Com questão de frigoríficos, né? Indústria de massas, indústria de outros, né, alimentos, de arroz, né, de feijão, de bens agrícolas que têm valor agregado, então, aos seus produtos. Então, um pouco desse material, o professor traz aqui algumas partes, né, interessantes, né, que são destacadas no artigo, mas que também fala aqui um pouco do investimento nacional, né, que pouco valorizava o nosso Estado, a não ser, né, a partir no final dos anos 70, anos 80, onde, além do incentivo agrícola, a gente também começou a receber uma indústria mais pesada, uma indústria química, né, que daí vem com a questão da instalação da refinaria, né, da instalação da petroquímica, né, aqui, em virtude disso, faz com que o nosso Estado ele acabe também tendo uma valorização também nesse sentido de bens mais duráveis, né, e indústrias de grande volume, né, de produção. Bom, já, né, buscando a aula 9, né, então, passando um pouquinho além, foi pedido para vocês desenvolverem, né, um mapa conceitual, apresentando aí uma indústria do Rio Grande do Sul entre as 50 maiores de uma fonte que o professor passou para vocês. O material já está disponível no Drive, então vocês podem acessar. Tudo que a gente vai estar passando aqui está disponível. Só para a gente dar uma breve olhadinha como é que está distribuído. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos os mapas de produtos, processos, matérias-primas. Isso aqui foi utilizado, né, principalmente para a base de alguns templates que foram gerados aqui, né, no início. Esses templates exploratórios, eles, na realidade, a gente tem o que aqui? Deixa eu até renomear. Aqui nós vamos ter as tendências, tá? Esses templates exploratórios, a gente vai ter muitas tendências, né, de futuro, tendências de mercado, tendências de produtos, serviços, que foi um grande trabalho realizado por vocês. E nós temos aqui um mapa das 50 maiores indústrias do Rio Grande do Sul. Tá? Então, aqui dentro desse template,
Da mesma forma, a gente tem aqui, né, as distribuições, conforme a gente veio trabalhando aula a aula, isso está disponível para que vocês, então, acessem, tá, e possam, com calma, fazer as visualizações. Tá? Todo o material já foi devidamente revisado e já está disponível para todos. Então, continuando aqui, parabéns, né, para o Gustavo, para a Letícia, para a Luísa, para a Pamela, né, Leal e a Dias, né, e o Tiago. Né, dos 9 alunos que a gente tem, 2 efetivamente não vêm, né, um não fez, todos os outros fizeram. Então, 66% da turma, mas poderíamos dizer aí que foi um percentual quase que máximo, né, que a gente atingiu, considerando que 2 dos alunos que estão na nossa chamada, eles constantemente não vêm na aula, acho que efetivamente nem participam da nossa disciplina. Então, lembrando, o professor, então, trouxe a questão da Camil, mercado de alimentos, né, o parque industrial que eles têm, né, a linha de produtos, né, uma linha bem primária, onde tem aqui as marcas, né, mas uma linha bem primária, por quê? Porque é uma indústria que, por exemplo, vai trabalhar com a cana, que vai transformar no açúcar, vai trabalhar, vai pegar o pescado, vai beneficiar ele para o consumo, vai pegar colher o arroz, né, fazer silagem do arroz, fazer o descasque do arroz, fazer o polimento, todo o trabalho em cima do arroz, né, e vai estar comercializando em diferentes, digamos assim, em diferentes tipos, né, o tipo 1, tipo 2, mas basicamente essa vai ser, então, as indústrias ou os produtos entregues, né, por essa empresa Camil. Beira Rio foi trazido, então, por um dos colegas, onde mostra, né, uma empresa voltada ao setor calçadista, né, daí mostra que no estado tem inúmeras filiais, tem a sede em Novo Hamburgo, que é bem ali na RS, né? Eles têm aqui, ó, deixa eu ver, Hotel Business Center Beira Rio, referência no setor hoteleiro gaúcho, incentiva a faculdade, projeto de águas termais e a produção de azeite de oliva. Interessante. Isso aqui seriam... Quem é que fez Beira Rio mesmo? Acho que foi a Letícia? Fui eu, Sora, Pamela. A Pamela. Pamela Dias. Isso. Pamela, o que seria esse aqui, hotel? Apresenta para nós aí, Pamela. Beira Rio. Mas, senhor, faz tempo que a gente faz isso, né? Mas onde é que tu viu ali do hotel? Isso. Tá Tem enxergando uma... aí, né? É que tá meio pequenininha aqui pra mim. Mas, enfim. Ah, Ali no hotel é que, assim, ó, tem uma... Eu não vou lembrar direito agora da cidade, tá? Mas tá. tem uma cidade que é bem pequenininha aqui na Serra Gaúcha. E a Beira Rio, eles têm o hotel deles mesmo, assim, tipo, a própria Beira Rio ergueu um hotel, que é o hotel business deles, é onde acontecem as reuniões, as apresentações, os treinamentos. Só que como a cidade é bem pequena, meio que quem movimenta a cidade inteira é a questão do hotel da Beira Rio mesmo. Oh, que bacana. Mas esse hotel E se eu não me atende engano... terceiros também. Hã? Atende terceiros o hotel. Pelo que eu vi, sim. Não E é se eu não me só engano, eles também investem na faculdade que tem lá, nessa cidadezinha da Serra Gaúcha, assim. para a formação das lideranças deles, digamos assim. Isso. Legal, legal. É basicamente quem move a economia daquela cidade, assim, é a Beira Rio, mas não é com calçado, sabe? Por isso que eu achei interessante colocar, assim. É com outras coisas, Ótimo, assim, é com essa universidade, é com o hotel deles. ótimo, ótimo, bem legal. Isso aí, daí que mostra um pouco do quanto eles, né, buscam, trazem receita para o nosso estado através, então, O que eu achei interessante na Beira Rio, assim, é porque se eu fui parar para pesquisar as indústrias deles, assim, e meio que é tudo aqui, né? Eles só mandam para outros países.
A Beira-Rio, ela é são, muito interna, é tudo aqui dentro, assim, eles só mandam para outros países, assim, os são produtos deles. exportadores, né? Aham. O resto acontece tudo aqui dentro mesmo, isso que eu achei muito bacana, assim. E tudo dentro do Rio Grande do Sul, né? Meio que Aham. contrariando a lógica, por exemplo, da. Puxa, agora me fugiu o nome daquela. Que teve uma que foi lá para a Bahia. Puxa vida. Azaleia, né? Contrariando o princípio da Azaleia, que era uma empresa forte aqui, passando Campo Bom ali, me foge agora o nome do município, daqui a pouco eu lembro, onde também, né, todo o mercado se movimentava em torno da Azaleia, inclusive eles tinham Vila Azaleia, tinha todo um, que acabou essa empresa migrando para a Bahia, né, por questões de incentivo fiscal, entre outras coisas, né. Bem interessante. Parabéns. Bom, Klabin foi o Gustavo ou foi o Thiago? Hello? Vamos ver. A Klabin foi eu, senhor. Perdão. Manda aí, Letícia, né? Não, é a A Pamela. outra Pamela, Pamela, Dia. Não, Martins. Não, a Dias. Leal. Desculpa, Pamela. Vai lá. Fala um pouquinho para nós aí sobre a Klabin. Eu escolhi a Klabin porque eu gosto bastante dessa parte que fala sobre celulose. Então, quando eu vi ali nas listas e vi a Klabin, eu fui direto nela, assim, acabei nem indo para outra. Eu vi que ela é uma empresa brasileira, né? Aí ela tem só em outro. Ela é tudo aqui dentro do Brasil. Ela tem 25 sedes no Brasil, uma na Argentina, e ela tem mais de 25 mil empregados. Eu Mas achei muito legal. a Klabin, ela não é gaúcha, né? Não, ela não é gaúcha. Eu acho que ela é catarina, se eu não me engano. Mas tudo bem, porque a ideia era a gente fazer, né, dentro do foco das indústrias que tinham como sede o Rio Grande do Sul, mas show de bola, Pamela. Faz parte, eu acho que a Klabin realmente é uma grande empresa que representa muito o setor de celulose. A Klabin, eu acho que é Catarina mesmo, Sora. Eles atendiam ali na Votorantim, quando eu trabalhava ali. Sempre vinha o pessoal, os engenheiros deles para ver o que estava acontecendo na sacaria. Inclusive, uma época, a Klabin, ela meio que ela comprou ou arrendou a celulose rio-grandense, que na realidade ali a celulose rio-grandense já passou por vários nomes, né? Riocel, começou com Borregar, depois Riocel, depois acho que Klabin, teve outros nomes agora que não vou me lembrar, até chegar hoje na celulose rio-grandense, né? Mas realmente é um tipo de indústria que contrata muito pessoas da nossa área, né? Então é unidade florestal, de celulose, papéis e de embalagens, né? Porque é tudo bem distinto, né? Uma é a questão do plantio, né, Pamela? Outro é a questão da extração da celulose e depois essa celulose ela pode ter entre N aplicações, entre uma delas a indústria de papel. E a indústria de papel pode servir para a indústria de embalagens, né? Sendo que as embalagens daí vai desde caixas de papelão, a sacolas de papel, a partes de um tipo de embalagem cartonada e assim por diante. Muito bom, obrigado, Pamela. Próximo, Grendene, quem foi? Eu, prof. Letícia. Vai lá, Letícia. Fala um pouquinho da Grendene. Bom, é uma indústria gaúcha, realmente, né? Eles iniciaram ali em Farroupilha, produzindo plásticos, que eram embalagens para os garrafões de vinhos ali, típico ali da Serra, então... Só que aí, depois de 7 anos, eles começaram a produzir calçados, né? Se eu não me engano, eles começaram pelas palmilhas e tudo mais, ou solares. A primeira belicinha era com a embalagem dos garrafões, não era? Parece, né? Sim.
E então, eu acho que é uma empresa que cresceu bastante, né? Eles têm 24 mil funcionários, e aí tem Farroupilha aí no Ceará e uma unidade na Bahia. E tem essas lojas conceito da Melissa também, que tem em São Paulo, Nova York e Londres. Então, acho que a Aqui Melissa é em muito Canoas conhecida. tem, mas essa loja Melissa aqui, se eu não me engano, no Shopping Velho e no Novo tem também. Não, sim, sim. Eu Né? acho que essas lojas conceito, eu acho que elas são bem maiores do que essas lojas, porque tem bastante loja da Melissa. Entendi. Então, acho que são lojas mais sofisticadas, digamos. Entendi. Porque Nova York, Londres e São Paulo é as únicas que eles mencionam, mas lojas da Melissa tem por todo lugar, né? Mas para mim, é uma curiosidade, eu não sabia que a Melissa era da Grendene, eu descobri fazendo esse trabalho. Legal, Então, né? Tu sim, tinha achei sonho legal. de trabalhar na Melissa, né? Agora tu E vê é que tá tão mais perto. pertinho. Legal. Mas esse é o intuito, né? É a gente ir um pouquinho além, porque isso é outro Sim, problema. Às vezes, quando a gente se forma, a gente fica pensando assim, mas onde é que eu vou trabalhar? Tu não sabe nem onde procurar, né? Professor, Pois agora não. que a Letícia falou da Melissa, que eu lembrei aqui de uma coisa bem, tipo, a gente sabe, por exemplo, que a Moleca é da Beira Rio aqui, sabe? Isso é bem marcado. Só que a Beira Rio, eles também estão usando agora esses conceitos de abrir loja separada, tipo, loja só que vende só Moleca, ou loja que vende só Visano, loja que vende as marcas separadas deles, assim, sabe? E Que é não, tipo, uma, vende Beira Rio de modo geral. Daí é que é como ela uma, falou, são lojas mais sofisticadas, focadas nisso e tal. que são modelos de negócio, né, pessoal? Onde tu deixa de olhar só para o nicho fabricação e começa a perceber valor nas marcas, né? É bem legal, bem legal. A Mormai, produzido pela Grendene, coisas desse tipo. Né? Algo mais, Letícia? não, acho que é isso mesmo. Achei bem, bem legal que são várias marcas que às vezes a gente acaba nem pensando, né? Agora a colega falou sobre a Beira Rio produzir calçados da Visano e coisa. Eu não sabia que era tudo da Beira Rio. Era bem por fora desse ramo do calçado. Agora eu tô começando a conhecer um pouco mais. Porque eu E gosto é o bastante ramo que. dessa área. Eu trabalhava numa indústria que produzia pigmentos para Uhum. plástico, então a gente vendia bastante para essa área de calçado. E aí me despertou bastante o interesse, sabe? Então é bem legal. E é uma área que a gente tem bastante atuação, viu, pessoal? Sim, aqui no Rio Grande do Sul tem muita indústria calçadista. Nossa. E principalmente questão do circuito como um todo, né? Porque tem todo um setor de utilidades que é necessário para esse atendimento. Sim. De meio ambiente, geração de vapor, né? Sistema de resfriamento, tratamento de águas. Então, é uma área bem ampla, bem bacana. Sim, com certeza. Vamos lá, adiante. Yara, acho que agora sim, acho que foi o Gustavo, não foi? Tá aí, Gustavo? Sim, senhor. Vocês conseguem me ouvir? Ô, estamos te ouvindo sim, cara. Manda. A Yara, ela trabalha na área de fertilizantes, né? Eu escolhi ela Só porque... uma observação, desculpa. Da mesma forma que a Pamela, a Yara não é uma empresa gaúcha, né? Ela é da Noruega. Tá, perfeito. Ela tem... Eu escolhi ela porque sempre quando eu vou a Porto Alegre, ali eu passo por uma planta que ela tem ali. E ela é da Noruega e ela tem 1/3 da produção dela no Brasil. Ela tem sede aqui em Porto Alegre, São Paulo, se não me engano, tem um escritório. E acho que no Rio de Janeiro. Ela produz fertilizante, né? E desde fertilizante também ela está atuando no mercado para soluções para culturas da soja, do milho. E também, o que eu achei bem legal, que ela tem outras soluções químicas e ambientais, que vai desde do AR 32 para veículo até explosivo civil, assim. Eu achei bem legal, porque sempre quando eu estava no rádio, sem propaganda, eu sempre achava que era só fertilizante, né? Aí quando eu fui pesquisar mais, eu comecei a ver que ela tem bastante gama de produtos, sim. E tudo tem a ver com o quê? Com a competência que eles têm em cima da nitração, né, de químicos, né? Por quê? Porque tu tem essa equivalência, né, dos compostos nitrogenados aplicados à indústria, à agricultura, mas que também tem outras aplicações
na indústria, né, de inúmeros outros segmentos industriais. E essa, né, Gustavo, parabéns pela escolha, né, muito embora tenha fugido um pouquinho do nosso objetivo, que era indústrias, né, do Rio Grande do Sul, mas, de igual forma, é uma empresa que está dentro do nosso estado e acaba ficando dentro do nosso radar como profissionais, né? Mas é importante por quê? Porque a gente começa a perceber que, às vezes, um produto que tu desenvolve, quando tu desenvolve, tu imagina que ele é para uma aplicação, ele também pode servir para inúmeras outras. Vou te dar outro exemplo. Eu trabalhei muito tempo numa indústria onde a gente produzia aceleradores de vulcanização, né, que eram os ditilcarbamatos. Esses ditilcarbamatos, da mesma forma que eles atuam para acelerar o processo de vulcanização da borracha, eles também têm uma ação biocida, né? Então, eles são muito utilizados como fungicidas na indústria agrícola, né? Ou seja, na produção agrícola, né? Então, são funcionalidades químicas que tu, como indústria, pode produzir, mas que a aplicação comercial, tu sai de uma indústria de borracha e vai para o campo, né, para a agricultura. Então, curiosidades. Obrigado, Gustavão. Feito. Próxima, Oleoplan, acho que foi a Luísa, né, Luísa? Isso aí, Maurício. Eu escolhi o Oleoplan porque eu achei legal que a gente já tinha conversado um pouco, né, nas aulas sobre a indústria do processamento de soja, e nesses trabalhos anteriores eu tinha já entrado no site deles e olhado, e quando eu vi a possibilidade, achei legal pegar também. Eles são uma indústria que está já há 40 anos no mercado com processamento de soja, e em 2007 eles começaram a produção de biodiesel, e aqui no Rio Grande do Sul foi a pioneira, né? Tanto que a usina deles de produção de biodiesel que tem em Veranópolis é a maior do Rio Grande do Sul. Então, eles representam uma boa parte da produção nacional do biodiesel. E uma coisa que eu trago, né, que eles utilizam todas as partes possíveis aí da soja para gerar produtos, e um ponto que eu achei legal ali, que eles fazem alguns trabalhos de parcerias com algumas empresas de fertilizantes para fazer uma troca. Então, eles trabalham, assim, recebendo, às vezes, as sacas de soja, né, que é o produto, a matéria-prima deles, e aí, com essas parcerias das outras empresas, eles fazem a troca para fertilizantes para os produtores. Eu achei bem legal essa proposta. Eu acrescentei ali também, que não é um produto que eles fazem, né, os fertilizantes, mas como eles têm esse trabalho de fazer essa permuta, assim, eu achei legal. Porque eles, como uma indústria que movimenta grandes valores financeiros, provavelmente eles compram com um preço bem mais acessível, né? Sim. Ah, bem legal isso. E a questão da Oleoplan, inclusive, quem for para Nova Prata, né, é uma indústria que fica na beira da rodovia da RS. É bem impressionante, bem legal. Parabéns. Bom, e Tramontina? A Tramontina, acho que foi o Thiago, né, Thiago? Sim. Fala um pouquinho para Thiago. A Tramontina ela é tão grande que não coube numa apresentação simples, né, Thiago? Tá, comecei a montar ali, tinha bastante informação, eu não queria tirar muito, e aí... Não, mas ficou perfeito. Ficou pequeno, mas ficou perfeito. Consegue... Na tela ele fica bem pequeno, né? Mas se tu abrir normal, ele consegue ampliar separado, né? Consegue dar um zoom ali, consegue ver melhor. Mas dá um breve review para nós aí. Bah, faz um tempo que eu fiz, então eu não lembro mais muito bem. Mas a Tramontina é uma empresa que é gaúcha mesmo, né? E ela está presente em umas quantas cidades aqui. Tem ali, e tá pequeno mesmo, mas tem... aqui, ó, tem em Canoas, a Forja Sul, né? Tem umas 10 cidades aqui, né? Tem Carlos Barbosa, Recife, Belém do Pará, né? Farroupilha, Garibaldi, Encruzilhada do Sul, Carlos Barbosa. Eles
E o interessante da Tramontina é que é o seguinte, geralmente o pessoal às vezes não faz ideia do que a Tramontina faz, né? Pensa, faz ali panela e talher, mas faz também desde utensílios para jardinagem, faz eletrodomésticos também, faz cooktop, faz lavadora, faz forno, faz tudo que é coisa de eletrodomésticos. Trabalha bastante com ferramenta também, desde ferramentas manuais a ferramentas elétricas. Então, e ela também talvez não como indústria, mas ela está presente, pelo menos, sendo comercializada em muitos países, em muitos lugares do mundo, né? E é uma empresa que investe bastante em tecnologia. Então, eles estão sempre inovando, sempre buscando criar coisas novas nos seus produtos, né? Até agora, eu sei que a Tramontina está tentando desenvolver, por exemplo, uma panela que ela é antiaderente, mas ela não é um teflon, é um outro tratamento da superfície que eles estão tentando desenvolver e que não é o teflon, assim. Uma coisa, enquanto eu estava na Fiergs, eu desenvolvi um trabalho com a Tramontina, né, que eles faziam parte lá do nosso programa de inovação, e numa das visitas que eu fiz na TEC, né, que é de Carlos Barbosa, lá eles estavam onde eles fabricam, por exemplo, os exaustores, os fogões cooktop, aqueles, né, e daí na visita que eu fiz, eles estavam recebendo, né, de fornecedores vários exemplares de micro-ondas, né? Só que o que eles fazem? Eles pegam, vou te dar o exemplo do que eu vivenciei lá, né? E é dentro da explicação da engenharia deles, né? Então, eles pegam o que tem de mais sofisticado, né? Isso eles desenvolvem em parceria com um grande fabricante, um player, né? Um parceiro mundial. Esse material, então, é desenvolvido. Muitas vezes os custos para desenvolvimento no Brasil são muito elevados, são muito altos, então eles utilizam parceiros internacionais. Lá, então, eles desenvolvem, por exemplo, micro-ondas, né, da série tal, que é tipo assim, não é o mais barato, né, mas ele é tipo classe A, né, ele é um valor para classe média alta, digamos assim. Daí, dentro desse nicho de mercado, eles colocam o produto deles à venda. E ali eles começam a perceber o mercado. Então, eles testam o mercado e começam a sentir, né, a evolução de como isso se dá. E daí, em cima disso, eles começam a desenvolver o processo de produção, né? E dependendo das situações, dependendo da questão logística, né, dos custos, né, para importação, né, as vantagens e desvantagens, eles ou nacionalizam a produção, mas daí já tendo um mercado, né, já bem consolidado, já bem fundamentado em números, e viabilizam essa produção nacional ou mantêm, né, essa produção por parceiros, mas são formas diferentes, né, de ver o negócio, e isso é uma coisa que funciona desde a origem, né, porque o que aconteceu na origem da Tramontina, né? Era um colono, né? O seu Tramontina lá, que ele vinha a Porto Alegre de carroça, com carroça boi, comprava as ferramentas, né? E ia lá para cima para trabalhar. Daí, quando ele chegava lá, chegava um colono e dizia: mas eu preciso de um machado, eu preciso de uma enxada. E daí, nisso, ele percebeu que existia uma oportunidade, né, de estar fazendo essa venda. Claro que daí depois dessa venda partiu para uma fabricação e hoje é o que nós temos, mas a visão empreendedora do negócio, né? Realmente, essa parte, a história do Tramontina, realmente, como começou o senhor Tramontina lá, é bem isso, né? Então, é interessante que reforça aquela coisa de que essa visão empreendedora, essa visão de tu olhar o que está faltando no mercado e saber aproveitar aquilo, né? Foi mais ou menos o que ele fez. Ele viu que o pessoal precisava de ferramenta e ele começou largou a lida dele no campo, vamos dizer assim, e começou a se dedicar à venda de ferramentas, né? E, legal. Assim é o que é hoje, né?
Não, e aí que tu vê, né? E se tu para pensar, não mudou muito. Só que hoje ele busca oportunidade, por exemplo, no micro-ondas. Ó, tem mercado, ó, o pessoal está querendo comprar, está comprando. Vale a pena produzir ou não vale? Sim, Né? Se vale a pena produzir, ele produz. Se não vale a pena produzir, ele desenvolve um parceiro que produz para ele. Né? Então, é nessa linha, pessoal, que é importante que a gente perceba, né, as marcas e perceba principalmente, né, os modelos de negócio. Tá? Então, parabéns aí pela participação, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês tiveram aí na realização dessa atividade. Depois, veja, estamos ainda só falando, só revisão, né? Daí na aula 10 tinha uma semipresencial, onde o professor apresentou inovação na indústria química. Daí nós falamos um pouco sobre como isso funciona, né? Sobre a necessidade de se ter um processo, que a inovação não venha ao acaso, né? A gente precisa de uma estrutura que fomente isso, né? As lideranças precisam, né, dar desafios, né? Sejam inovações para novos produtos, novos serviços, ou seja, aquela inovação do dia a dia, aquela inovação que acontece, né, de forma rotineira. Então, tudo isso tem técnica, tudo isso demanda de um processo claro e definido. Né? E, em cima disso, a gente discutiu, né, acho que foi bem legal. Obrigado aí, Letícia, Pamela, Tiago, Luísa e Pamela Martins Dias, as duas Pamelas participaram, então, 5 de 9, 55% da turma, né? Então a gente vê os guerreiros sempre na luta, sempre muito atentos. Não é fácil, é bastante atividade, mas o pessoal tem sido bem bacana, bem participativo. Parabéns para vocês aí. Já na aula 11, outra semipresencial, o professor trouxe dois negócios, né, que surgiram no nosso estado. Um foi o Polo Naval, ali em meados de 2010, até 2015, mais ou menos, 16, onde, cara, transformou a região sul do nosso estado, né, num grande polo de desenvolvimento. Inclusive, o Polo Naval, ele não só se desenvolveu em Rio Grande, e também em São José, que pegava ali a entrada da Lagoa dos Patos, né? Não só isso, mas também aqui em Candiota, não, desculpa, Candiota não, aqui em Charqueadas, a gente tem uma usina termoelétrica que começou a ser construída, que é queimar carvão, só que ela acabou sendo abandonada, ela não foi finalizada. Então, quem vai para Candiota, desculpa, para Charqueadas, visualiza, né? Charqueadas tem uma grande empresa que é a Gerdau Aços Finos, né? Que começou como uma estatal, mas que depois foi adquirida pelo grupo Gerdau e hoje ela não tem mais nada de estatal, é uma indústria privada. Né? Então, muito das iniciativas industriais que a gente teve no estado, elas primeiro utilizaram um recurso federal, principalmente as grandes instalações, né? Federal, estadual, no intuito de quê? Cara, para que a gente viabilize um grande negócio, para aproveitar um grande recurso local, né, seja de carvão, seja de minério. Então, a gente teve o Estado participando, né, seja de petróleo, teve o Estado participando, e daí, uma vez o Estado, então, participando, esse Estado, então, né, possibilita, né, a gestão do Estado, né? E uma vez o Estado, então, fazendo essa gestão, a gente tem a política entrando, né? A gente tem, né, inúmeras vantagens e desvantagens que acabam fazendo parte do negócio. Mas a gente percebeu, através da leitura dos artigos, e tinha um objetivo bem claro essa atividade, né? O que representou para a indústria do Estado? Polo naval e polo petroquímico, quais foram os investimentos? E pedindo para vocês, né, trazerem qual seria, né,
tu te colocando como um futuro protagonista da reindustrialização do Estado, né, o que tu busca para aplicar seu conhecimento e investir seu tempo? Então, um só conseguiu me responder todas essas 3 perguntas, tá? Os demais me rodearam ali, eu dei o feedback para todos, tá? Então, a gente tem que ter foco nos questionamentos e na efetiva resposta ao exercício, tá, pessoal? Eu entendo, faz parte, não é fácil, não, mas eu tentei incentivá-los para que na próxima vocês atentem mais, né, ao que de fato é a proposta. Mas, assim, em si, o polo naval e o polo petroquímico, então, tiveram investimento do Estado, né? Foi recurso que foi investido, dinheiro federal. O polo naval teve uma grande estatal que fez um grande investimento, né, onde comprovadamente a gente viu que teve muito desvio de caixa. Então tu vê assim, ó, mesmo com todo esse desvio ainda foi feito tudo aquilo, e daí a gente começa a ter a dimensão de que se a gente for um país sério, se a gente de fato aplicar o dinheiro como tem que ser aplicado, cara, ninguém segura o nosso país, né? Mas infelizmente, da mesma forma que a gente tem pessoas excelentes, a gente tem pessoas que avacalham o negócio e tornam o país um caos, né? Então, em cima disso, o polo naval, sim, ele entrou com uma baita oportunidade, né? Mas só que se visualizou que, da maneira como estava sendo feita, né, acabava não sendo vantajosa a produção aqui, né, onde hoje a gente tem, né, uma grande ociosidade na produção, né, da maneira como ela foi concebida, né? Então, hoje, as grandes plataformas ou os navios de transformação que estavam previstos para acontecer aqui deixaram de acontecer. E, por exemplo, uma segunda unidade dentro do nosso estado que iria, né, ser também parte do polo naval, que seria ali em Charqueadas, ficou só no papo, né? Bom, infelizmente o polo naval hoje, né, ele perdeu, né? A gente ganhou, sim, o estado, a gente ganhou como a viabilidade de um grande porto. Então, assim, uma das dificuldades que a gente tem é que o nosso porto é no extremo sul do nosso país, então ele acaba, né, servindo, sim, como um ponto de ancoragem, mas em virtude, né, de nós estarmos no extremo do país, ele acaba sendo pouco utilizado, né, a não ser para suprimento do nosso estado, né, ou mais, né, para questões que envolvam mais a nossa regionalidade, né? Então, a gente acaba também não tendo um porto muito competitivo, até porque a gente também tem as questões estatais, né, que entra dentro toda de uma questão, de uma discussão das privatizações, né? Porém, dentro desse contrapé, a gente entra com a questão do polo petroquímico, que também, num primeiro momento, foi estatal, num primeiro momento, né, onde se utilizou os recursos, né, do Estado para poder estar criando uma estrutura adequada, para poder estar testando e buscando os maiores rendimentos, né, até boa parte dos anos 90 era um polo que dava prejuízo, né, ou seja, o recurso, né, que entrava era inferior ao recurso que saía, então ele não era autossustentável. Então, isso foi um dos grandes motivos para a busca da privatização. E hoje a gente tem aí, né, dentro da turma aqui, nós temos aí alunos que trabalham, né, numa das empresas que adquiriram, né, boa parte do polo, do terceiro polo aqui do Rio Grande do Sul, e a gente vê que são empresas que cortaram uma série de regalias, se tu for comparar o que era uma Copesul e do que é hoje, por exemplo, a unidade básica de insumos da Braskem, ainda se tem, comparando com a realidade do mercado,
ainda tem muitas regalias, mas nem se compara com as regalias que se tinha na época que era uma estatal. Então, às vezes, a despesa era por questões de políticas, por questões de confortos que a gente percebe que nos tempos atuais não são usuais, né? É mais ou menos que nem, né, tu ter um mordomo, né? Qual é a finalidade de tu ter um mordomo? Bom, se é tu que está pagando, beleza, o dinheiro é teu. Agora, se é o Estado que está pagando para te ter um mordomo, poxa, será que é por aí que caminha a humanidade, né? Então, essa é a minha reflexão, né? Cada um faz o seu juízo a respeito disso. Mas, de fato, então, a criação teve uma importância, teve um desenvolvimento, teve muito recurso envolvido, né? E recurso do Estado, né? E como que você se vê como um protagonista da reindustrialização? Bom, eu acho que aqui eu esperava que você, como futuro engenheiro químico, visualize, né? Projetos. Porque a petroquímica veio a partir de um projeto. O polo naval veio a partir de um projeto. Então, o projeto de produtos, o projeto de segmentos é fundamental para que a gente viabilize recursos. Então, hoje, BNDES existe, BRDE existe, fomento para inovação existe. O que faltam são projetos, né? São ideias que tenham valor, né? Que é um pouquinho do que eu falei aqui. Então, inovação é aquilo que ganha mercado. Caso contrário, é só uma invenção, né? Então, digamos assim, o nosso polo naval acabou ficando na invenção, porque não conseguiu, né, desempenhar para o que veio, muito por causa da corrupção que ocorreu, né? Então, isso aí acabou travando o processo, e quando for retomar de novo, já está tudo sucateado. Então, infelizmente, a nossa justiça também é morosa, né? E isso acaba atrapalhando. Mas não vamos, né, entrar muito nesse detalhe. Parabéns, então, Pamela, Gustavo, Letícia e Pamela Dias, por lerem, por participarem. O professor deu o feedback individual para cada um de vocês. Aqui os resumos, que depois, com calma, vocês leiam, né? Mas a conclusão aqui, eu vou dar uma lida, porque essa conclusão ela é importante. Aqui fala assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a evolução das estratégias de produção e de inovação em processos e produtos envolvidos pela empresa do Polo Petroquímico do Sul na busca da competitividade. Foram considerados 2 períodos caracterizados por condições ambientais e institucionais completamente distintas e que geraram como consequências mudanças estratégicas relevantes. Então, com base nisso, que eu coloco para vocês, que passa, sim, pela estratégia, né? E principalmente pela busca da competitividade. Então, aconselho que vocês deem uma lida, tá? Com calma, porque é muito importante, porque é com base nisso, pessoal, que nós vamos estar, então, buscando a melhor compreensão do que vai ser o fechamento dessa nossa disciplina. Então, a nossa disciplina ela vem caminhando, né, e aqui a gente culmina, né, no fechamento do AP1, que é onde eu pedi para que vocês compartilhassem as principais dificuldades, as principais conquistas, onde muitos dos feedbacks que eu tive, aí, de 66% da turma, com exceção de um aluno que não deu feedback, né, porque os outros 2 não participam, mas eu pude perceber que o pessoal, não, gostei do conteúdo, é bastante material, é curioso, é interessante, só que a gente precisa que vocês, de fato, entrem digamos assim, na linha, né, do raciocínio para que a gente consiga fomentar a criação, porque
a gente precisa, né, além de ter boas ideias, a gente precisa também ter fundamento. E a gente não adianta continuar chovendo no molhado. Se a gente está se formando, né, para ser Uber, poxa, para que estudar tanto? Ou se a gente está se formando para ser balconista, poxa, para que estudar tanto? Ou a gente está se formando para continuar como técnico em química, poxa, para que estudar tanto? Então, é nesse sentido que eu pego e quero sacudir vocês. Né? Mas essa mudança de ser, né, de sou para ser, né, essa mudança, ela também tem que trabalhar o modelo mental de vocês. Vocês também têm que entender que, uma vez vocês, então, sendo engenheiros químicos, não dá mais para voltar, pessoal. Né? E o ser engenheiro químico é um pouco disso que nós estamos falando, é tu ser protagonista, é tu ser líder, né? Tu não é mais o técnico, né? Tu não é mais o balconista, tu não é mais o Uber, tu é o engenheiro, né? Que vai ter responsabilidade, sim, pesada sobre ele, mas que vai poder estar trilhando e vai poder estar dando novos rumos para o nosso estado, né? Se Deus quiser. Não só para a vida de vocês, né? Se já for para a vida, já ganhei os meus sábados, né? Se for para a vida, mas se for para o estado, a gente já ganhou no mínimo uma década, né? Porque a gente está formando pessoas que com certeza podem ser protagonistas, tá? Protagonistas na nossa área de atuação. Então, parabéns, muito obrigado pelo feedback também, né? Dei o retorno individualizado para cada um, que está lá disponível para que todos possam ler. Tá? Bom, agora sim, a TDE da aula passada. Nossa, manhã, foi muito feedback hoje, hein? Tá louco, 10 horas agora, 1 hora de feedback, né? Mas é primordial, né? Onde na aula passada, então, a gente começou a falar sobre o processo de inovação. Então, essa busca, né, pelo novo demanda que a gente aplique técnicas, né? Então, indiretamente, o professor vem conduzindo vocês, apresentando vocês a tendências, né? Eu vim carregando vocês, mostrando qual é o comportamento, o que se busca de um engenheiro químico sob o ponto de vista da análise de um processo industrial. Então, eu estou conduzindo vocês nesse sentido. É óbvio que, fazendo essa disciplina, tu não vai virar um expert em processos industriais, mas sim, você vai ter condições para entender como gerar um processo industrial, né? E justificar, principalmente, o porquê tu escolheu aquele processo industrial. E vocês, como futuros engenheiros, né, e como estudantes, no nível de instrução que vocês estão, vocês são amplamente capacitados para desenvolver qualquer um processo, seja de produção de ácido sulfúrico, seja de produção de um polímero, né, seja de uma indústria de transformação de terceira geração, petroquímica, o que for, né, vocês hoje já têm amplas condições, né, base técnica suficiente para tornar isso uma realidade. Então, esse material ele traz um pouco sobre isso, onde, atenção para o prazo, somente a Luísa fez até agora, tá? Então, hoje é o prazo final. Tranquilo para os demais aí? Tranquilo, Letícia, Pamela, Tiago, Gustavo? Dá para vocês finalizarem hoje ou vocês querem mais tempo? Para mim, pode manter hoje, só. Não sei para os colegas. Para mim, a princípio, também. Eu só não fiz porque eu tinha aula nos outros dias da semana e aí não deu tempo ainda, mas acho que hoje eu vou conseguir terminar sim. Mantenho, então. Ó, Luísa, desculpa, Luísa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um dia a mais até amanhã, porque hoje também tem atividade. Então, não deixem para amanhã, façam hoje, tá? Mas está aqui, ó. Tem um dia a mais um dia.
importante é fazer, tá, pessoal? Porque de nada adianta a gente estar fazendo essa disciplina se a intenção do cara é só passar. Se a tua intenção é só passar, pô, então, digamos assim, é complicado, né? Porque que engenheiro químico você vai ser se está fazendo essa disciplina só para passar, né? Bom, não convém a gente entrar nessa discussão agora, mas, por favor, gostaria muito que vocês, assim como a Luísa, pudessem estar finalizando, então. Então, o primeiro falava sobre transformando a criatividade em soluções práticas, onde fala de um artigo que é aplicado um programa, né, de geração de ideias, de gestão dessas ideias, né, tem todo um prêmio envolvido, é uma instituição bancária, né, então bem interessante a leitura. Esse aqui fala sobre geração de ideias para o portfólio de inovação, que é uma proposta de um modelo, né, onde, da mesma forma, é apresentado, né, nesse artigo é apresentada uma proposta para direcionar a organização a receber ideias que estão aliadas com as oportunidades identificadas com o planejamento estratégico de inovação e a inteligência competitiva, alimentando o processo inicial de informação e conhecimento. Então, também fala sobre um processo de inovação e gerenciamento dessas ideias, tá? E esse último exemplo, ele tem um foco na indústria química, tá? Então, é um trabalhinho que eu busquei onde fala como é que um processo de inovação pode estar dentro de uma indústria química. E aqui nesse artigo eles mostram, por exemplo, né, um quadro de ideias, né, onde são apresentados 32 das 68 ideias propostas a partir de um processo de inovação, ou seja, da aplicação de ferramentas, e essas ferramentas geraram, então, ideias. E dessas ideias, né, 36 que não foram apresentadas, elas ficaram sob sigilo, onde existe a intenção da empresa realizar o depósito de patentes, né? Ou seja, realmente são inovadoras. E só para vocês terem uma ideia de qual é o tipo de ponto que nós chegamos, né? Por exemplo, um processo de geração de ideias pode te gerar o quê? Resultado, como um produto que tenha a função de ser um atrativo para mosquito, claro, que bem possivelmente esse segmento de indústria química poderia ser uma indústria de saneantes, né, uma indústria de defensivos agrícolas, né, uma indústria, provavelmente aqui está na linha de saneantes, porque fala que é atrativo para mosquito, depois fala tira manchas em roupas, tira gordura de vidro, repelente para morcego, pílula repelente, publicidade em TV e jornal, ou seja, veja, as ideias, elas foram muito focadas, obviamente, na aplicação da ferramenta, mas são uma série de palavras, né, ou de pequenas frases que trazem oportunidades, né, repelente para sapos, né, repelente, cinta para caule de planta e árvore, né, sistemas de atendimento online ao cliente, tecido, roupa repelente, tinta para residências repelente, produto de limpeza para piso inseticida, hidrorrepelente para vidros, fixador para repelente de roupas. Veja, então é uma série de ideias, né, que nós, como engenheiros químicos, por exemplo, né, quando tu vê lava-roupa repelente, bom, aqui com essa palavra, tu busca o quê? Bom, nós, com a nossa competência de engenheiros químicos, como podemos estar fazendo a aplicação desse lava-roupas repelente? Bom, o que é um lava-roupas? Então, uma vez gerada a ideia, a gente vai ter que gerar a proposta de valor, que esse é o próximo passo. Mas aqui mostra que, através desse artigo, vocês começam a ter visão de quais vão ser os próximos passos para o fechamento da nossa disciplina. Então, é fundamental que vocês façam a leitura, tá? Aqui,
né, mostra um pouco de quais as competências do engenheiro químico, né? Então, nós, como engenheiros químicos, a gente vai ter que estar ligado a um conselho de classe. Eu já falei isso para vocês, se não falei, vou falar de novo. Eu, por exemplo, eu tenho tanto o CREA quanto o CRQ, né? Ah, mas por que tu paga os dois? Bom, que dependendo do segmento que eu atuo, né, eu vou pelo CREA ou eu vou pelo CRQ. Né? E isso permite com que eu tenha maior flexibilidade, maior independência, né, e principalmente consiga ter uma atuação, né, da maneira que a empresa deseja. Então, a empresa é fiscalizada pelo CREA, eu tenho CREA. A empresa é fiscalizada pelo CRQ, eu tenho CRQ. E aqui, pois não? Aqui nesse... Pode falar. Bom dia, desculpa, tô atrapalhando e cortando a aula. Eu não vou conseguir participar da tua aula hoje, tá? Desculpa, até entrei atrasada, mas daí não vai dar hoje, que eu tô no meio de uma mudança. Aí eu não... Beleza. Não tem problema, Eduardo. Tô toda suada, já carreguei geladeira, já tá uma correria hoje. Mas daí eu assisto ela depois, tá bom? Beleza. Por favor, participa lá, tá? Tá bom, pode deixar que eu assisto depois. Desculpa que hoje eu tô numa correria mesmo. Tá legal, valeu. Valeu, tchau, tchau. Então, aqui a gente vê quais as competências, né, de nós, como responsáveis técnicos, vamos ter, que vai desde supervisão, a vistoria, elaboração de orçamento, né, condução de trabalho técnico. E vejam, pessoal, aqui começa a abrir um leque para a nossa área de atuação e para a nossa, digamos assim, para o nosso proposta de valor, ramo de atuação na área de serviço. Quem diz que a engenharia química é só a indústria química, a produção industrial demanda só de produtos? Sim, demanda também de serviços. E olha dentro dessa série de atividades, quanto serviço nós podemos estar prestando, desde assistência, desde assessoria, desde consultoria, desde laudos e assim por diante, tanto pelo CREA quanto pelo CRQ, tá? Então é fundamental que vocês leiam isso, pessoal, porque vocês, amanhã vocês vão ser engenheiros, e se vocês não sabem o que vocês podem fazer como engenheiros, a hora de saber é essa, tá? Não deixem achar, né? Não façam que nem, infelizmente, muitos alunos aí chegam no final do curso e daí vem falar, professor, eu achei que ia ser diferente quando eu tivesse formado, que as portas fossem se abrir. Não. Quando tu tiver formado, é o contrário, as portas se fecham. Por quê? Porque tu teve a oportunidade durante a tua formação de buscar estágio, de buscar aprendizado. Agora, depois que tu está formado, essas oportunidades ficam escassas. Não quer dizer que tu não vai conseguir. Tu até consegue, mas vai ser bem mais difícil. Então, o momento é esse, para vocês entenderem como vocês podem estar situados dentro da indústria. Bom, antes de nós entrarmos aqui, deixa eu ver aqui. Letícia, tranquilo? Tranquilo, prof. Tô quase saindo, mas tranquilo. Quando eu chegar de tarde, eu vou dar um tempinho para fazer essa parte. Agora a gente vai falar das ferramentas, tá? Então, hoje, até tu sair, a gente ainda vai falar em que fase nós estamos do processo. É importante que daí tu atente para depois poder conseguir fazer o exercício da aula de hoje. Tá, tranquilo. Eu vou tentar ficar, eu vou de Uber, vou tentar ficar ouvindo pelo celular também, daí, até chegar lá. Pamela Martins, tranquilo? Luísa? Tranquilo, prof. Tranquilo, Maurício. Pamela Vargas, Thiago? Por mim, tudo ok. Tá tranquilo. Tá. Gustavão também? Tudo certo. Show. Então tá, agora vamos para... Agora, então, é efetivamente a aula de hoje, tá? Que loucura, né? Mas vamos lá, a gente consegue. Bom, então, lembra disso aqui, a gente viu na primeira aula. Isso aqui é um processo de inovação, tá? Que é como a gente tinha lá na Fiergs. O que nós vamos fazer aqui, tá? Gostaram da minha
Eu fiz um arco-íris aqui, ó, ficou uma ideia bem diferente aqui, né? Como é que vai funcionar, então, o nosso processo aqui, ó? Nós temos, então, o nosso desafio, né, que é o desafio da disciplina, que é identificar oportunidades de negócio na área de engenharia química. Esse é o nosso desafio aqui. Dentro desse nosso desafio, nós temos ferramentas de tendências, competências do engenheiro químico, competências setoriais do setor, ortodoxias e oportunidades regionais. Bom, dentro dessas ferramentas que a gente vai utilizar, a gente quer o quê? Gerar ideias. Ideias de quê? Ideias para fomentarem o desenvolvimento dos planos de negócio. Então, no mínimo, no final desse semestre, eu vou querer, no mínimo, 2, 3, 4 planos de negócio que nós poderemos estar desenvolvendo como engenheiros químicos, né? Mas, para isso, a gente agora, então, vai ter que gerar essas ideias efetivamente e depois utilizar uma ferramenta, né, que nós vamos utilizar o Canvas, que vai gerar os planos de negócio que vão ser avaliados por um comitê, né? Então, em cima disso, em que fase a gente está? A gente está ainda na aplicação das ferramentas. Hoje, então, nós já tivemos a aplicação da ferramenta de tendências, então nós temos lá o nosso template exploratório, que está disponível. As competências do engenheiro químico, vocês também já... Por isso que eu digo, você tem que ler o material. Porque se vocês não lerem, vocês não sabem nem o que o engenheiro químico pode fazer, né? Daí vamos dizer assim, vou te dar um exemplo. Vocês receberam o diploma hoje. Daí eu vou fazer a seguinte pergunta. Letícia, tá me ouvindo? Oi, tô. Tá. Letícia, eu estou precisando de um plano de prevenção contra incêndio. Tu faz para mim? Faço. Gostei. Exatamente, pessoal. Isso é oportunidade de negócio, né? Então, vamos pegar outro. A Pamela Martins. Tá me ouvindo? Tô. Pamela, o seguinte, eu estou precisando de uma estação de tratamento de efluentes. Tu faz? Um projeto eu preciso. Dá para fazer? Não senti firmeza. mas tudo... Onde é que eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar no seguinte. Professor, eu tô com medo, eu não sei se eu consigo fazer. Cara, se tu vai conseguir fazer ou não, isso é outra pergunta. Agora, que tu pode fazer, tu pode. Tu entendeu? Ninguém vai dizer que vocês não têm competência para isso, porque vocês são engenheiros químicos. Então, qualquer processo que... Luísa, eu estou precisando de uma nova coluna de destilação para o setor de benzeno. Tu projeta ela para mim, Luísa? Projeto, claro. Perfeito! Bom, seguinte, chefia, né? Tu vai te referir ao teu chefe. Eu faço o projeto, mas assim, eu vou precisar contratar uma consultoria que é especialista na área, né? Vocês estão percebendo? Cadê as parcerias? Tu vai ter que ter parceiros. Então, Pamela Martins, tudo bem, até faço. Não, eu faço, mas é óbvio que daqui a pouco tu não vai dominar todas as técnicas e todos os meios. Mas sim, tu vai ter condições de reunir uma equipe que vai fazer execução, que vai fazer cálculo, que vai fazer planilha de cálculo, que vai fazer uma série de atividades que vão estar consolidadas na tua entrega final. Então, nós, como engenheiros químicos, temos que ser um grande articulador, né? Aquela pessoa de referência, aquela pessoa que, se não sabe, tem amplas condições de estudar e aprender. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Vocês são engenheiros químicos, então, ninguém pode segurar vocês. Vocês têm a competência para isso. Eu estou com medo. Não, medo faz parte, né? Mas vocês estudaram até agora para esse tipo de desafio. Então, é nessa linha que a gente vai agora, então, para essa próxima atividade. Então, competências do setor. Então, a gente já estudou alguns setores aqui, onde nós temos os mapas de produtos, processos, matérias-primas, e vocês também
né, mapearam aí, acho que deu 8 das 50 maiores indústrias do Rio Grande do Sul, certo? Que a gente já viu algumas delas hoje. Hoje vamos falar, então, da aplicação de ferramentas ortodoxias. Então, para que serve essa ferramenta? Uma ortodoxia significa uma conformidade com os princípios de qualquer doutrina geralmente aceita, né? Ou, né, em contraste com as doutrinas divergentes, né, que são consideradas falsas e rejeitadas como heterodoxas. Onde eu quero chegar? Uma ortodoxia, então, aqui sempre foi feito assim. Não, aqui as coisas funcionam assim. Não. A partir do momento que tu enxerga uma ortodoxia em algo, em um processo, claro, não vamos contrariar as leis da física, nem da química, também não vamos a esse ponto. Mas toda ortodoxia é uma reflexão, né, para como fazer algo diferente. Então, ideias, elas vão surgir, né, da seguinte forma: se pensarmos em algo que seja o oposto da ortodoxia, estaremos gerando algo novo. Por quê? Porque uma ortodoxia, sempre foi feito assim. Então, se tu fizer diferente, tu está gerando uma inovação, ou seja, tu está gerando algo novo, algo diferente, algo que ninguém tinha pensado ainda. Então, com base nisso, né, daí fazendo uso da expertise da Stratégos, né, que foi essa empresa de consultoria que apresentou essa ferramenta, por exemplo, que a gente vai usar hoje, né, essa empresa trazia o seguinte: o que faria a empresa X se comprasse a empresa Y? Então, veja, a partir do momento que tu tem um tipo de empresa que compra outra, tu começa a pensar de forma diferente. Bom, a empresa X faz isso dessa forma, a empresa Y, se ela compra a empresa Y, será que ela não pode mudar algumas coisas? Né? E isso vai nos fazer o quê? Vai nos trazer quais ortodoxias são representadas. Então, pensar no que a empresa de outras indústrias fariam se comprasse a empresa, né? Isso vai fazer com que a gente escreva, então, frases e discuta essas frases, identificando, então, qual ortodoxia ali está representada. E invertendo, então, essa ortodoxia, podem surgir novas oportunidades e regras, né, onde nós, da empresa X, acreditamos que, pontinhos. Então, vamos ver um exemplo. O que faria a Salton, Vinícola Salton, se comprasse o Zafari Bourbon, né, hipermercados? Então, quais as ortodoxias representadas? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. A Salton comprou... Vocês conhecem as duas empresas que eu estou apresentando? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Perfeito, tá? Então, eu vou fazer perguntas. Letícia, me dá um exemplo de um produto aí da Vinícola Salton. Vinho. Boa. Pamela Martins, o que o Zafari faz? Que o senhor repete, melhor passou um caminhão aqui, não consegui ouvir. O que o Zafari faz? Qual é o modelo de negócio do Zafari? O Zafari é mercado, é uma rede de mercado. Isso. Luísa, dá outro exemplo. Por exemplo, tu já visitou a Vinícola Salton, Luísa? Sim. Uhum. Tá, perfeito. Pamela Vargas, tu já comprou no Zafari? Já. Já. Tiago, me diz uma coisa que tu já fez a visita lá na Vinícola Salton, Tiago? Não, na Salton nunca foi. Tá, mas no Zafari tu já foi? Sim. E tu já comeu dentro do Zafari? Não dá. Bem ao contrário das vinícolas. Geralmente as vinícolas têm as degustações, né? Boa! E tu, Gustavo, já degustou um vinho lá na Salton ou em outra vinícola? Não, senhor, não tive a oportunidade ainda.
Não teve, cara. Pô, é bem bacana, bem bacana. Então tá. Então vamos discutir um pouquinho o que dá para a gente fazer. Então, imagina o seguinte. Então, a Salton comprou o Zafra. Então, imagina assim, mentalidade de vinícola Salton dentro do Zafra e Bourbon. Então, quais as ortodoxias representadas? Bom, daí eu escrevi algumas. No interior da loja não pode consumir, né? Siga o fluxo, pois os corredores estão cheios de produtos. Não existe experiência no fato de comprar mercadorias. Ou seja, simplesmente compra. Quanto mais tu comprar, melhor, e quanto mais rápido tu sair, mais rápido tu deixa o dinheiro no caixa. Um exemplo. Ortodoxias, ok? Bom, o que mais de ortodoxia a gente poderia colocar aqui, pessoal? Me ajudem. Hã? O que mais que vocês acham que a gente poderia colocar aqui? Dentro, não pode consumir na loja, né? Tem que seguir o fluxo, né? Não tem um espaço para... O que seria experiência, né? Experiência tu chega ali simplesmente, por exemplo, tu já chegou a reparar em todos os produtos que estão na prateleira? Alguma vez tu já chegou a ver? E por exemplo, assim, de que forma tu teria de experimentar, por exemplo, às vezes tu não compra algo novo porque tu não teve a oportunidade de saber se aquilo é bom ou ruim. Então, qual é a outra ortodoxia que a gente poderia estar apontando aqui? Que vocês acham? Qualquer coisa, pessoal. O que tu acha aí, Letícia? Me fala alguma coisa. Como assim, professor? Eu não entendi a última coisa que o senhor falou. De não comprar por não saber se é bom ou ruim? Vou te dar um exemplo, né? Quando vai no supermercado, tu olha uma prateleira, né? Será que tudo que está na prateleira tu já provou? Ah, agora entendi. Né? Daí vou te dar um exemplo. Às vezes tem lá uma castanha do Pará. Tudo bem, é um exemplo bem cachorro, né? Digamos assim, né? Mas, pai, eu nunca provei uma castanha do Pará. Será que é bom? Será que é ruim? Será que tu não compra a castanha do Pará porque tu não conhece? Então, qual é que seria outra ortodoxia que a gente poderia estar colocando aqui? Então, é isso um pouco que eu trago aqui dentro da... Não existe experiência no fato de comprar mercadoria. Então, outra ortodoxia é... Uma indicação, talvez, de um produto? Eu não sei se entra. Indicação? Eu não entendi se é bem essa linha de raciocínio. Uma indicação? Pode ser. Eu acho que, tipo... uma ortodoxia que seria aqui, né? Como saber, né? Como querer comprar o que não conheço. Pode ser? É isso que tu quis dizer, Pamela Leal? Isso, mais ou menos isso, assim. Eu não sei, senhor, mas talvez a questão do preço, porque o que acontece muitas vezes, por exemplo, às vezes o preço de alguma coisa é mais caro, mas é porque, por exemplo, vamos pôr um detergente, tá? Tem um detergente que é mais concentrado, então tu vai usar uma quantidade menor dele e ele seria mais caro. Só que, como ele tá na prateleira junto com os detergentes comum, a pessoa nunca vai parar para ver que ele é concentrado e vai pensar nesse custo-benefício. Ela vai direto no que o preço é menor, entendeu? Então, eu acho que essa questão de entender o porquê que aquele produto é mais caro, talvez, entender o porquê o preço dele é mais elevado, se é só simplesmente por causa da marca ou se vale a pena pagar o mais caro por ele, entendeu? Então, entender o porquê o preço é mais elevado, né? Talvez então, uma justificativa pelo preço. Isso? Isso, porque, por exemplo, assim, eu vou citar um exemplo. A minha mãe, ela tem uma distribuidora de produto de limpeza, sabe? E tem um detergente que ela diz que sai pouco porque o preço dele é mais caro. E daí ela pegou e falou assim, só que, por exemplo, a gente só usa ele aqui em casa. Porque enquanto a gente usa, sei lá, 5 tubos do normal dele, a gente usa um só, porque tu consegue diluir ele em água e usar ele muitas vezes com coisa que é pouco gordurosa, entendeu?
Então, a gente usa ele muito mais. Então, na verdade, ele acaba sendo mais barato que o comum. Só que as pessoas não compram por achar ele caro. E daí é aquilo, né? Às vezes, né, a pessoa, ela quer, de fato, o preço menor, né? Mas, às vezes, a pessoa pega o preço menor porque ela não entende que o preço maior vai ser menor a médio e longo prazo, né? Sim, é exatamente isso que a gente estava comentando, assim. Porque, a gente compra esse mais caro e ele dura um montão aqui em casa, sabe? Daí os clientes dela vêm e acabam levando mais barato e daí tem que vir comprar mais seguido, assim. O caro acaba sendo mais barato que o barato, na verdade. Não, ótimo, bem observado. E isso acaba sendo uma ortodoxia, né? Porque por não entender o porquê o preço é mais elevado, tu leva o mais barato. Então, talvez a ortodoxia, ó, por não entender o porquê do preço, clientes levam o mais barato. Por exemplo, Luísa, tu já foi na Salton, né? Sim. Tá. Lá tu experimentou o vinho mais barato e o mais caro? Ai, eu não me lembro direito, olha, isso faz um tempo que eu fui. Na época, acho que eu tomei suco também. Tomou suco. Tu É. comprou suco? Sim. Uhum. Mas por que tu comprou? Ah, porque era bem bom, né? Ah, tá. Então, assim, isso é uma característica, né, da empresa que está comprando, né, que está sendo a outra, né? Eu acho que também um pouco por causa da experiência, né? Da visita, do todo o visual, acho que incentiva também. Talvez se o mercado talvez tentasse aplicar alguma coisa de experiência visual, alguma coisa diferente, assim, incentivasse também os consumidores. Então, ó, vamos então só fazer uma reflexão então em cima do que tu colocaste aqui. Então, vamos repetir então. O que faria Salton se comprasse Zafra e Bourbon? Então, quais ortodoxias a gente viu? No interior da loja não pode consumir, siga o fluxo, pois os corredores estão cheios de produto, não existe experiência no fato de comprar mercadoria, né? Querer comprar o que não conhece, entender o porquê do preço, clientes levam mais barato. Então, concorda comigo que isso são algumas das características que a gente percebe a partir do momento que a gente visualiza, né, a situação de um supermercado, né? Agora, ó, se invertermos essas ortodoxias, surgem novas oportunidades, tá? Então, por exemplo, ó, o que surgiram de ideias aqui, ó? Espaço de degustação e convívio, né? Qual é que é a ideia aqui? Tu não precisa obrigar todo mundo a viver a experiência, né? A passar pelo espaço de degustação e convívio. Mas, por exemplo, né? Se eu pagar uma taxa, eu posso consumir os produtos na loja. Então, se eu estou naquela área de convívio e eu vejo que ali tem algo que eu não conheço e eu quero experimentar, né, eu vou ter a possibilidade, na área de convívio, experimentar coisas diferentes, né, que depois podem me dar descontos na compra de produto. Então, onde eu quero chegar? Nem sempre a pessoa que vai no supermercado ela quer ser abordada por alguém, mas tem situações que tu tá indo no supermercado para viver uma experiência, né? Então, pessoas mais descontadas, tu imagina, tu indo no supermercado com fome, né? E tem estudos que comprovam que se tu entra no mercado com fome, tu compra mais coisas, mais besteiras, né? Então, pessoas estudaram e comprovaram isso. Então, se tu deixar as pessoas mais descontraídas, as pessoas mais abertas, mais sensíveis, por exemplo, o índice etanólico no sangue permite isso, né? Será que o resultado, né, não seria um aumento no consumo? Será que as pessoas não gastariam mais? Né? Outra ideia, né, outra ortodoxia, que é outra regra, outra oportunidade que pode surgir.
empresas parceiras financiam espaços de degustação e convívio. E isso faz com que aumente o lucro para ambas. Por quê? Porque, às vezes, né, Pamela, vamos pegar o exemplo da tua mãe, que tem o detergente mais concentrado. Se ela pudesse, por exemplo, propiciar a experiência para alguém, né, de que o detergente é mais concentrado, mais caro, dura 5 vezes mais que o outro, aqueles R$1, R$2 mais caro, né, não vão refletir em maior custo, ou seja, tu vai conseguir vender um produto mais caro, né, pelo fato do convencimento, certo? E daí? O que vocês acharam dessa ferramenta? Deu para vocês terem uma noção do que seria Pâmelas, Luísa, Gustavo, Tiago e Letícia? Sim, senhor, deu sim. Então, a ideia é o quê? Sim, ficou bem claro. É uma empresa se colocando, né, no ramo da outra, né? E aí vem o nosso TDE, antes do intervalo. Ainda eu tenho 4 minutos para apresentar o TDE. Então, a ideia qual é? Aplicação número 1. O que faria a Apple, a do celular, dos iPhones, dos iPods, dos não sei o quê, né? Se comprasse a Olhoplan? Quem é a Apple, por exemplo? Né? A Apple tem diferenciação de produtos, né? Tem conhecimento dos seus custos de produção, porque somente dessa forma ela consegue ter um desempenho técnico melhor, né? Ter design, ter outras características físicas, uma experiência com a embalagem, com o serviço, com as lojas exclusivas, né? O status da marca e a diferenciação por volume, né? Ou seja, com relação ao produto em si, em termos de entregas que ele te dá. Então, mais detalhes sobre o que é a característica da Apple, a gente pode encontrar nesse linkzinho aqui abaixo. Então, o que o professor quer que vocês façam? Que vocês, então, de fato, vejam o material produzido pelos colegas, tá? Enxerguem a empresa Apple com todo o seu glamour, né? Imagine essa empresa comprando a Olhoplan. O que ela iria trazer de oportunidades? Quais as ortodoxias vão ser representadas, né? E 2, se inverter essas ortodoxias, vão surgir novas regras, e é essas as regras que vocês vão me apresentar. Da mesma forma, vocês vão fazer para Camil, para Beira Rio, para Klabin, para Tramontina, para Grindene e para Iara, tá? Então, o TDE vai ser: escreva na sala de interação as novas oportunidades ou regras geradas da aplicação do exercício ferramenta ortodoxias. Bom, pessoal, estamos então agora no intervalo, tá? Então vamos fazer um intervalinho até as 11. Deu para ter uma noção do que a gente vai ter que fazer nesse TDE? Sim, prof, deu. Acho que agora ficou mais claro. O que vocês de fato vão ter que me entregar é exatamente isso aqui que o professor apresentou aqui para você. Isso aqui seriam as entregas, ó, que é a parte 2, que é depois que tu faz, que tu entende, né, quais as ortodoxias representadas, que é a ortodoxia da empresa de origem, a Olhoplan, o grupo Iara, porque vocês estudaram, né? Vocês mais ou menos têm noção do que é uma empresa ou outra. Então, a partir do momento que essa nova empresa compra, ela vai querer mudar essas características, né? Professor.
Pois não. Cada um faz da sua ou faz de todos? Todos, da maneira com que surgirem as ideias. Daí vocês vão escrever algo nesse sentido, ó. Espaços de degustação, né? Taxa para consumo, ou seja, vocês vão criar pequenas frases que vocês vão descrever aqui dentro da sala de interação. Daí assim, ó, a sala de interação, ela está toda numerada. Número 1, Oleoplan, 2, Camil, 3, Vera. Então, quando vocês forem participar, vocês vão escrever, ó, número 1, XYZ. Número 3, XYZ. Daí, claro, tem, por exemplo, 2 eu não achei ainda, pula. 3 não achei ainda, 4. E daí tu vai respondendo conforme os 7 segmentos que estão aqui. A gente tem tempo para fazer isso, tá? Na realidade, tem até o dia 28. Então, vamos fazer o intervalo. Depois do intervalo, se houverem dúvidas, a gente continua a nossa conversa, ok? Então, voltamos às 11h.